Olá, empreendedores! Hoje na nossa aula a gente vai falar então um pouquinho sobre o empreendedorismo criativo e também da gestão de projetos. Mas antes da gente iniciar, a gente vai falar um pouquinho dos passos, né, que a revista Exame traz aqui para iniciar um empreendimento. Lembrando que esses passos são importantes, né, para a gente estar estudando, porque muitos de vocês aqui já são empreendedores, já têm a empresa ou o negócio de vocês, e muitos estão aqui para aprender a empreender, né? Para entrar no mundo então do empreendedorismo. Então é importante que a gente, nas nossas aulas, a gente mescle, né, o conceito ali de empresas, de negócios, né, e também sobre a iniciação de um empreendimento, né? Quais são os passos que precisa para abrir um empreendimento, quais estratégias utilizar, certo? Então, é claro que antes da gente entrar no empreendedorismo criativo e também ali na parte ali de gestão de projetos, que será a nossa aula, a gente vai ver uma matéria, então, sobre os passos, né? 8 passos de como ali, então, abrir a sua empresa. Então, aqui eu trago para vocês o que é preciso para abrir, então, um empreendimento, né? Ou um negócio. Bom, a revista Exame, né, ela traz o seguinte, que empreender exige muito mais do que coragem e ter uma ideia de negócio nas mãos, né? Então, empreender é algo mais complexo, né? Não é apenas ter coragem, mas sim também ter uma ideia logo ali nas suas mãos. E para abrir uma pequena empresa ou startup, o empreendedor, então, ele precisa ter em mente que sua rotina não será fácil. Então, de acordo ali com a revista Exame, há 8 passos, né, necessários que o empreendedor então ele precisa seguir ou saber antes então de abrir a sua empresa ou abrir o seu empreendimento, o seu negócio. Então, o primeiro passo é empreender não é para qualquer um. A gente até viu na aula passada, né, sobre os mitos do empreendedorismo, né, que a gente estava vendo, mas qualquer um pode abrir uma empresa. Não, pessoal, não é qualquer um, né? Igual a gente também já falou, né? Ah, será que a gente nasce sabendo empreender? Também não, a gente adquire habilidades. Então, ou seja, talvez eu não sei empreender naquele segmento, mas eu posso adquirir as habilidades. Então, a revista Exame traz o seguinte: antes de investir em um negócio, é essencial que o empreendedor reflita sobre suas habilidades e também sobre o perfil comportamental. Então, são 3 perguntas para se fazer. Eu me identifico com o meu negócio? Aquele negócio é viável para mim? Aquele segmento é a minha chave ali do negócio, né? Eu consigo controlar os riscos? Será que eu tenho esses riscos calculados? Será que se eu ver que tem algum problema dentro do meu empreendimento, será que eu consigo transformar esse problema em uma oportunidade? E a terceira questão, eu sou bom em tomar decisões? A gente sabe, principalmente, né, quando é um empreendedor informal ou quando é um microempreendedor, geralmente tem aquela decisão a ser tomada sozinho, mas é claro, né, o empreendedor informal ou o MEI, ele não precisa estar tomando essa decisão sozinho, então pode ter ali meios, né, pessoal que tem, assim, a cabeça de tentar tomar essas decisões sozinhas, podem procurar ajudas, auxílios, consultorias, né? Estudar mais sobre o empreendimento, sobre aquele negócio que ele quer, né, abrir. Então, são passos ali importantíssimos. O segundo passo é precisa identificar o segmento correto. Claro, é um dos primeiros passos para quem deseja empreender. Tomar cuidado com barreiras regulatórias e saber se o seu perfil combina com o tipo de mercado são algumas questões que devem ser consideradas. Por exemplo, eu quero abrir uma loja, uma agência de turismo. Só que eu não entendo nada sobre viagens, eu não entendo nada sobre os tipos de transportes, não entendo nada disso. Como que eu vou atrair meu cliente, né? Será que eu quero abrir esse segmento ali de agência de viagens só para mim lucrar, né? Ou, sei lá, né? Então eu tenho que pensar, né? Será que eu me identifico realmente com esse segmento? Será que eu abrir uma agência uma agência de viagens?
Eu vou conseguir me manter no mercado, mesmo que eu não entenda? Então, o correto, né, é que vocês identifiquem o segmento que vocês querem atuar. E não só identifique se vocês vão se dar bem com aquele empreendimento, né? Mas também se esse é um empreendimento ali que é crescente, que é competitivo, que vai alcançar o mercado, né? Então, são algumas questões, né, que você deve, como empreendedor e possível empreendedor, considerar antes, então, de estar abrindo ali o seu negócio, né? Então, identifique o segmento. É o primeiro passo ali que o empreendedor ele precisa ter ali em mente. O terceiro passo é: sócios devem ser escolhidos com critérios. Então, vamos ler aqui. É comum que empreendedores recorram a amigos e familiares para fazer então uma sociedade. As consequências dependem do sócio que você escolher. Ou seja, qual será o papel de cada um na sociedade? Como dividir a participação na empresa? E se ele será que ele tem ali um perfil que complementa, né? São então alguns questionamentos que devem nortear a escolha de um sócio. Ou seja, eu estou abrindo ali minha agência, né, de turismo, para agência de turismo novamente, então eu estou abrindo ali minha agência de turismo e eu vou contratar o meu marido para me ajudar na parte financeira. Só que meu marido não entende nada sobre essa parte financeira, nada mesmo. E eu estou colocando ele para trabalhar comigo porque ele é um familiar. E aí? Eu tenho consequências, claro, porque meu sócio não está entendendo nada daquilo. Meu sócio, meu marido, ele não entende sobre financeiro. Então não adianta eu colocar alguém ali, né, que seja um amigo ou um familiar para fazer sociedade comigo, sendo que essa pessoa não entende essa ideia, não sabe sobre agências de viagem, não conhece ali o ramo que ele está inserido, né? Então tem que ter um critério ali na escolha, né? Para você fazer ali, para escolher o seu sócio, né? Não adianta nada eu escolher alguém porque eu tenho familiaridade, né? Mas essa pessoa não entender sobre o meu negócio, né? E caso ele não entenda, né? Então esse meu negócio vai ter consequências, né? O quarto passo é imprescindível ter um plano de ação. Então, o empreendedor, ele precisa ter um planejamento e também ele precisa definir as metas da empresa. A definição de metas e objetivos ajuda o empreendedor a refletir e a identificar os recursos, tempo e dinheiro que serão necessários para ter, então, o tal do sucesso, né? Então, é necessário que a gente tenha um plano de ação, é necessário que a gente faça o nosso planejamento, né? Será que esse planejamento vai ser de curto, a médio, longo prazo, né? Qual que é? O que eu vou fazer nesse planejamento? Será que eu vou ter que analisar as forças e os pontos fracos ali do meu empreendimento, né? Então, é imprescindível, né? Quando você está abrindo um negócio, você ter ali, então, um plano de ação. O quinto passo é que o empreendedor precisará de ajuda. Então, fazer tudo sozinho é uma das principais características de pequenos empresários, mas é claro, não deveria ser. Abrir um negócio também demanda que o responsável aprenda a delegar e confiar na equipe. Caso contrário, o empreendedor, então, ele não conseguirá deixar de fazer as tarefas operacionais. Ou seja, se o empreendedor, né, quiser ter uma equipe, ele pode ter não só uma equipe, também como uma consultoria que ele pode ir atrás, né, para ter ele no seu negócio. O empreendedor, ele não precisa fazer tudo sozinho. Ele não precisa ir atrás das coisas sozinho, tomar decisões sozinho, né? Ele pode ter a ajuda da equipe, a ajuda de um profissional, um especialista ali na área dele, né? Para que ele não tenha aquela dor de cabeça de fazer tudo sozinho, de depois colocar a culpa nos fornecedores ou nos clientes, né? Ele precisa sim daquela ajuda, né, para ele não se sobrecarregar, né? O sexto passo, a importância do ponto comercial. Dependendo do tipo de empresa, o ponto comercial é indispensável para montar o seu empreendimento. Muitos empreendedores cometem o erro de escolher o local do empreendimento usando apenas a intuição. A escolha correta de pontos comerciais, tanto para lojas de rua quanto para shoppings,
podem fazer com que as chances de sucesso aumentem, então, significativamente. Ou seja, não sei se vocês conhecem a cidade de Maringá, mas a cidade de Maringá, ela tem uma entrada ali, né? O pessoal que vai de Campo Mourão, o pessoal que vai de Cianorte, Paranavaí, o pessoal que vai ali também de Umuarama, né? Então, bem naquele ponto, tem uma área ali, vamos dizer, de muitas empresas, né? Que é onde se joga ali, vamos dizer que é uma rotatória. E lá tem o Shopping Catuaí. E esse Shopping Catuaí, ele não fica no centro, ele fica num ponto exato ali, né? Que acaba sendo um ponto de comércio muito importante ali para esse shopping. Por quê? O pessoal que vai de Paranavaí, o pessoal que sai de Campo Mourão, o pessoal que sai de Cianorte, às vezes, em vez deles estarem, por exemplo, o pessoal que está indo de Cianorte para ir para Curitiba ou indo para Londrina, está com fome, mas não acha nenhum lugar, né? Ou, por exemplo, vai ter que entrar lá no centro para comer alguma coisa de Maringá, tem um shopping ali que fica no ponto deles, né? Que é um shopping que não fica na área comercial, mas fica ali na área industrial. E é muito forte esse shopping, porque é um shopping grande, com muitas marcas famosas e fast food famoso, e também tem um hotel ali perto, né? Então, isso é a importância de um ponto comercial, porque a importância de um ponto comercial, ele liga, né, o pessoal, né, os clientes ali nessa importância. Não adianta nada eu estar abrindo uma loja de calçados, por exemplo, num bairro ali que não dá muita gente, que não tenha muito clientes, né? Então, tem que ter essa escolha de ponto comercial. É importante você escolher e ter um ponto estratégico, igual o Shopping Catuai que eu falei em Maringá, que ele realmente é um ponto estratégico ali, né? Que fica ali a caminho das cidades ali, que entra ali na cidade de Maringá. O sétimo passo, o cliente é a chave do negócio. Então, descobrir quem é o seu cliente é essencial para quem quer ter sucesso como empreendedor. Ou seja, o que ele gosta, como ele pensa e se ele recomendaria o seu negócio são algumas questões que o empresário, então, precisa descobrir. Conhecer bem quem consome o seu produto ou serviço é uma maneira de estimular o crescimento, né, da empresa. Então, pessoal, coloquem isso na cabeça, tá? Vocês que estão começando, vocês que já têm empresas. O cliente é a chave essencial do seu negócio, né? É o cliente que faz a propaganda ali do seu negócio, é o cliente que vai atrair outros clientes ali, né, para o seu negócio. Então, é muito importante a gente ter um bom relacionamento com o cliente, porque é o cliente, né, que é a nossa força, né? É para o nosso cliente que a gente oferece, né, nossos produtos, nossos serviços, né? Então, o cliente né, é um serviço, é uma maneira ali de estimular o crescimento ali do seu empreendimento. E o oitavo e último passo, né? É possível ser um bom dono e também um bom chefe, né? Ou seja, influenciar pessoas, tomar decisões, ter empatia, dominar bem as emoções e ter visão estratégica são algumas competências necessárias para então quem está desejando ser dono do seu próprio negócio e, é claro, ainda ser um bom chefe. Então, o dono, o chefe, ele não precisa ser aquela pessoa arrogante, ele não precisa se sobrecarregar, né? Ele vai ser aquela pessoa que vai influenciar a sua equipe, vai ser o bom exemplo dessa equipe, né? Vai ser sempre uma pessoa positiva, ele não vai jogar a culpa apenas em um funcionário, né? Ele vai saber lidar com os conflitos dentro do empreendimento, né? Então, é é preciso, né, que tenha-se um bom dono, né, e um bom chefe, que você seja ali essa boa pessoa, essa influência ali para tomar as decisões ali na sua empresa. Então, é muito legal quando se tem um chefe ali que tem uma visão, né, ampla ali do negócio, do empreendimento, que entende, né, que tem essas habilidades de líder, né, que entende dos negócios, que seja
boa pessoa que motiva a sua equipe, seus clientes, seus fornecedores. Então, é necessário, né, ser um bom dono ou um bom chefe. E além disso, pessoal, esses então são os passos, né, para você então estar iniciando o seu empreendimento. Então, esses passos que eu trouxe para vocês, esses 8 passos, eu tirei então da revista Exame e coloquei a matéria para vocês ali no Classroom. Então, vocês podem procurar, vai ter a matéria ali completinha para vocês poderem estar analisando, né, vendo ali certinho. Mas pessoal, então agora a gente vai entrar então no conceito ali do empreendedorismo criativo, né? Ou seja, o empreendedor criativo. Bom, aqui eu trouxe alguns fatos para vocês que eu vou estar lendo. Então, o primeiro fato é que a economia criativa, ela vem do poder, então, do empreendedorismo, né? De acordo ali com o Sebrae, o Brasil está entre os grandes produtores mundiais de criatividade. E o diferencial competitivo do empreendedor é a forma de usar a mente e a criatividade para obter lucro, certo? Lembrando que a criatividade não vem apenas ali do Brasil, né? É do mundo todo, né? E esse crescimento sobre empreendedorismo e criatividade ou economia criativa, né, é mundial e ela está cada vez mais crescente. Então, aqui eu trouxe para vocês, né? Mas o que é então o empreendedorismo criativo? De acordo então com o autor inglês, o John Hawkins, no livro A Economia Criativa, né, em tradução livre, a economia criativa, né, ou empreendedorismo criativo, é o exercício da imaginação e exploração do seu valor econômico pelo empreendedor. Ou seja, o conhecimento, a criatividade e o capital ali intelectual são a matéria-prima para a criação, produção e distribuição de bens e de serviços. Aqui eu trago outra matéria, aqui é da G1, da Globo, né? Falando um pouquinho mais sobre esse empreendedorismo criativo. Então, o inventor da lâmpada, Thomas Edison, um dos mais célebres inventores dos últimos séculos, alcançou esse posto também por suas frases memoráveis e inspiradoras, além das próprias criações geniais. Entre as frases, podemos destacar que a genialidade é 1% inspiração e 99% transpiração. Ou seja, a genialidade, né, é mais transpiração do que inspiração. Então, essa frase responde bem aquelas demonstrações de espanto que costumamos expressar quando nos deparamos com uma novidade que consideramos criativa. Ou seja, mas como eu não pensei nisso antes? Era tão óbvio. E certamente, né, seguindo a lógica de Edison, porque muitas vezes a gente nos apega, né, apenas àquele 1% ali de inspiração, né? Ou seja, a transpiração é quando a gente bate a cabeça para a gente conseguir algo, né? Não precisamos ter só 1% de inspiração e seguir esse 1%. A gente pode seguir, então, esse 99% ali de transpiração. Então, essa matéria aqui do G1, né, complementa então esse print aqui que eu trouxe para vocês. Vamos ler aqui ela. Há apenas alguns anos, quem daria ouvidos a alguém que decidisse produzir e vender pela internet chaleiras esmaltadas decoradas, como aquelas usadas por nossos bisavós para fazer o café, ou pantufas nos formatos dos tradicionais sapatos femininos holandeses, né? Então, esse aqui foi 2 exemplos, né? Mas, no entanto, houve quem soubesse somar a inspiração à transpiração para transformar essas e outras milhares de ideias em negócios bem-sucedidos. E hoje temos então o empreendedorismo ou a economia criativa. Essa modalidade de empreendimento geralmente é associada à inventividade, inteligência e talento para se criar algo genial e revolucionário. Mas será mesmo? Não necessariamente. O importante quando se busca empreender de forma criativa é procurar quebrar os padrões convencionais,
fugir dos modelos prontos e formulados, procurando então soluções alternativas, diferentes então do que já existe, recorrendo então ao dito popular, né? Então, se pensar fora da casinha. Então, os empreendedores criativos, eles são pessoas otimistas, pessoas inovadoras, talentosas e sabem o que querem e também aonde eles querem chegar. E fazem do seu trabalho uma atividade, então, prazerosa. Ou seja, eles são apaixonados pelo que eles fazem, né? E ainda, né, de acordo com o Sebrae, a economia criativa tem um apoio, então, do Ministério da Cultura, o órgão que formula, implementa, né, e monitora políticas públicas para o desenvolvimento local e regional, priorizando o fomento aos profissionais e aos micros e pequenos empreendimentos criativos brasileiros. Então, aqui, ó, matéria do G1 novamente, né, crescendo ali com o Sebrae, a criatividade no mercado. Então, segundo o Sebrae, o Brasil está entre os grandes produtores mundiais de criatividade. De acordo com o levantamento feito ali pela instituição, a cadeia da indústria criativa, que inclui atividades relacionadas e de apoio, movimenta então mais de 2 milhões de empresas no Brasil. Olha o tanto de empresas que essa economia criativa então movimenta aqui no nosso país, né? Então, ó, de acordo ali com o site do Sebrae, com base na massa salarial gerada por essas empresas, estima-se que o núcleo criativo gera um produto interno bruto, né, o nosso PIB, equivalente então a 110 bilhões ou 2,7% do total produzido no país. A cifra chega a 735 bilhões, se considerada a produção de toda a cadeia, equivalendo então a 18% do PIB nacional, informa-se ali então o Sebrae. Mas o que precisa, né, para ser então um empreendedor criativo? Então, o empreendedor criativo, ele precisa sonhar, ser uma pessoa sonhadora, ir atrás dos seus sonhos, tirar a sua ideia ali, né, do papel, né, e inovar. Ele precisa também agregar valor a essa ideia, né, a esse seu empreendimento, né? Ele não adianta só abrir, ser sonhador e abrir sua empresa. Ele tem que gerar valor e fazer seu empreendimento, seu negócio ter valor. Ele também deve ser motivado, né? Não é que deu alguma coisa, um conflito ali no seu empreendimento que ele tem que ficar de cabeça baixa. Não, ele tem que se motivar, ele tem que se reerguer, certo? E também ele tem que ser proativo, ele tem que sair da sua zona de conforto. Ele tem que saber se ele quer empreender, se ele quer ser um empreendedor criativo, ele tem que ser ali proativo, né? Ele tem que ser uma pessoa que vá à luta, né? E é claro, tem que ter também ideias inovadoras, porque o empreendedorismo criativo, né? Ele vem ali de ideias inovadoras. Ou seja, o empreendedor criativo, né? Como a gente já falou, né? Ele tem que ser aquela pessoa engajada, tem que gostar de desafios, saber reconhecer erros e sempre estar buscando melhorar, ser persistente e otimistas, entender a importância da cooperação, ter foco e organização, estar pronto para colocar ali a mão, né, na massa, gostar de aprender, ter aquele gosto pelo estudo e se manter sempre atualizado. Tem que ter também um espírito de liderança, né? E gostar de ouvir opiniões diferentes, né? Ou seja, ser proativo. Então, aqui, agora, outra matéria aqui do G1 para vocês, né? Do Pequenas Empresas e Grandes Negócios. Eu trouxe uma empreendedora chamada Luciene, que ela teve uma ideia genial, uma ideia, então, de abrir o seu negócio ali de serviços especializados, né? Para o acompanhamento de idoso. E esse serviço, pessoal, é um serviço ali criativo, né? É uma ideia super criativa. E a gente vai descobrir por quê. Eu vou passar aqui para vocês um vídeo, né? E a gente vai estar vendo esse vídeo aqui, ó. Mas antes, olha só isso. Que legal.
A aposta de Luciene foi bem acertada, pois a demanda pelos serviços de sua empresa tende a crescer cada vez mais, de acordo com o IBGE. As estimativas apontam que até 2060, cerca de 25% dos habitantes do país serão idosos. Ou seja, daqui a 30 anos, né? 1 a cada 4 brasileiros terá mais de 60 anos de idade. Então, eu vou mostrar aqui para vocês essa matéria interessante, né? Vou pôr um vídeo aqui para vocês verem que esse é um tipo de serviço super criativo. É um serviço simples, né? É um empreendimento, um negócio super simples, mas é super, hiper criativo. Vou até falar super, hiper, porque é muito mesmo criativo, pessoal. Vocês vão gostar. Bora lá assistir o vídeo, então. Então, pessoal, vou passar um vídeo aqui para vocês. É sobre o empreendedorismo ali criativo, né? Que a gente já falou na aula. E é sobre um serviço de acompanhamento de idosos, né? Então, eu queria que vocês prestassem atenção para, no final, estarmos ali vendo nossos pontos, né? Quanto o empreendedorismo, né? Ele é algo ali criativo e inovador. Até 2060, de acordo com o IBGE, 25% da população brasileira será de idosos. De olho nesse público, os pequenos empresários apostam em novidades. Uma empresa de São Paulo lançou um serviço de acompanhamento, os chamados concierges. O idoso recebe apoio para ir ao mercado, fazer passeios e até para configurar o celular. Veja só. Hoje é dia de passeio para Dona Pepita, de 84 anos. Ela vai conhecer um parque na zona sul de São Paulo. Quem vai acompanhá-la na visita é a Luciene, que presta serviço de concierge para idosos. Eu faço 2 tipos de acompanhamento. Eu faço os passeios e faço também acompanhamento em consultas e exames, compras, o que o cliente quiser, aquilo que for de acordo com a necessidade dele. A empresa nasceu em 2017, depois de uma experiência pessoal da Luciene com a mãe, que tinha Alzheimer. Aquela mesma história, né? A van para levar para o teatro e depois jantar. Não, eu falei, eu quero sair disso, eu quero fazer coisas diferenciadas, né? Apresentar para o idoso outras coisas. E é isso, daí que surgiu a ideia. A Dona Pepita usa o serviço há 3 anos. A filha dela, Silvia, fica animada em ver a mãe sempre ativa. Minha mãe quem me falou sobre o trabalho da Lu, que ela conheceu na ginástica, uma amiga comentou. Aí ela começou a ir nos eventos e mal chegava já eufórica, né? Pelas pessoas, o passeio, os lugares. Sabe o que fazia? No fim de semana jogar baralho. E só jogar baralho, né, é chato, né? Chega uma hora que fica meio chato, né? Agora, o dela é um programa muito bom, muito bom. E ela varia muito também, sabe? Então, isso faz bem. Lugares que você não conhece, você fica conhecendo, então isso tudo é muito bom. E chegou a hora do passeio. Primeira vez no parque, né? A primeira vez, e eu gostei. Um verde é meia vida para mim. E é bom também que ajuda, né, fazer um exercício. É bom para a saúde também, tudo isso é bom para a saúde. E a senhora gosta de sair? Sai quantas vezes por semana? Acho que posso. Com ela me convidou, eu já estou pronta. E no caminho, de volta para casa, a Luciene aproveitou para fazer uma paradinha numa loja de jardinagem. Além dos passeios, a Luciene também acompanha atividades do dia a dia, como mercado e farmácia. Há também idosos que contratam para ir a restaurantes e a passeios culturais, como cinema e teatro. Os idosos querem sair, eles estão sedentos disso, principalmente depois da pandemia, mas eles querem novidade. Por isso, além dos passeios, ela também começou a prestar o apoio de inclusão digital. Como muitos estão migrando ainda daquele telefone normal para o smartphone, muitos me pedem para ensinar as redes sociais e os serviços de mensagem. A Dona Pepita, mesmo não sendo muito fã de tecnologia, está aprendendo. Eu que sou durona, não sei te dizer. Eu mesmo às vezes tenho raiva de mim porque eu não gosto do celular. Então me custa aprender. Eu aprendo, eu acho que passa um dia eu já esqueci.
a Luciene é microempreendedora individual. Ela atende cerca de 50 pessoas, em sua maioria mulheres, na faixa etária de 60 a 95 anos. Ela oferece atendimentos individuais ou em grupo. Eu quero expandir minha marca, sim, através de parcerias, porém pessoas que têm a mesma finalidade que a minha, preservar a autonomia do idoso, levar a qualidade de vida para eles e ter esse contato direto com eles. É bem humanizado mesmo. Eu amo ela como uma filha, se acreditar. Acredito. Eu me dei muito bem com ela, graças a Deus. Cartão Bradesco Empresarial, até 100% de desconto na anuidade. Até Hoje o dia promete. O Brasil acorda cedo. Então, pessoal, o que vocês acharam, né? É diferenciado esse produto, né, esse serviço da Luciene. E vocês podem ver que a Luciene, ela é uma MEI, né? Faz um atendimento individual, né? Ela tem, então, o seu atendimento individual para os idosos, né? Ou em grupo, né? Ela fala ali que ela preserva ali a autonomia dos idosos com quem ela trabalha. E uma coisa muito legal dela é que ela ensina, né, a tecnologia para esses idosos, né? Porque, querendo ou não, nossos avós ou pais, eles têm mais uma certa assim, dificuldade, né, para estar ali no entretenimento tecnológico. Então, ela tá ali ensinando, né? Então, é um serviço ali criativo, né? Uma coisa muito gostosa, né? Não se vê algo assim, né, em todas as cidades. Então, pessoal, essa aposta, né, da Luciene, né, foi uma aposta ali muito criativa, né? Que a gente pode perceber, né, que tem, né, a gente viu ali que ela é MEI, né, que o faturamento dela mostra ali, se vocês virem ali do lado esquerdo do vídeo, né, mostra que é 6 mil, né? Cada atendimento dela é 160, 180 reais. Ela faz atendimento sendo individual ou em grupo, né? E a gente viu ali a, a dona Pepita, né, a cliente dela falando, né, que é um acompanhamento legal que ela faz, né, que é algo ali que ajuda ela a sair de casa, né, principalmente na pandemia, pessoal, a pandemia ali, o pessoal o idoso, as crianças foram muito afetadas a não saírem de casa, e agora essas pessoas querem, né, estar saindo de casa. Então, esse serviço ali da Luciene é um serviço ali que deu muito certo, é algo muito criativo para uma empreendedora. Ela não é apenas uma acompanhante de idosos, ela não é apenas uma cuidadora, né? Que vai lá na casa do idoso, fica lá cuidando do idoso, alimentando. Não, ela leva os idosos ao passeio, ensina, né, a tecnologia, e isso é algo criativo, sim, né? Como eu disse antes, é um tipo de empreendedorismo simples que é muito criativo. E conforme os especialistas, né, o empreendedor criativo também precisa analisar o mercado, identificar oportunidades, definir o produto ou serviço, estabelecer ali as metas, segmentar e posicionar então o seu produto, além de definir as estratégias de vendas, né? Então, são fatos, são coisas essenciais, então, para o empreendedor, né? O G1 aqui, essa fonte que eu trouxe do G1, então fala assim, né? Lidar com equívocos, aliás, é outra tarefa que exige criatividade. Não adianta imaginar algo brilhante no momento da concepção do negócio e depois, quando o modelo se torna obsoleto, não ter soluções para se reinventar. Criar, mesmo que a empresa já esteja consolidada, tem de ser uma preocupação constante do empreendedor. E é algo que não pode ser entregue à sorte ou o azar, de um simples momento ali de inspiração. Então, pessoal, às vezes a gente vê muito empreendimento ali em crises, né? E o empreendedor ele não sabe o que fazer, né? Porque ele já teve seu momento ali de inspiração e ele acaba se entregando aquele 1% de inspiração e esquece ali dos 99% de transpiração, né?
E às vezes esses conflitos que ele está com o empreendimento dele, ele consegue resolver ali de forma simples e de uma maneira ali muito criativa, né? Trazendo ali algo positivo, então, para o seu negócio, para o seu empreendimento, né? Ou seja, a gente tem que ter visão, né? Não só visão do nosso presente, do nosso agora, mas temos que ter visão ali do futuro, né? Desse futuro do empreendimento, né? O que inovar, o que trazer ali de criatividade para o nosso empreendimento, né? E igual o vídeo que eu trouxe para vocês, a Luciene, mesmo que o empreendimento é simples, é um empreendimento, então, considerado criativo. Pessoal, então vou falar aqui uma frase do Project Builder, né? O sucesso dos empreendimentos depende de um gerenciamento eficaz de todas as atividades. Apesar das ideias inovadoras serem importantes para o futuro das empresas, se os profissionais que fazem a administração não forem capacitados para gerir de modo articulado e minucioso os negócios, é provável que as dificuldades, então, elas surgem com o decorrer do tempo e, é claro, atrapalhem, então, as estratégias. Então, essa mensagem aqui do Project Builder é para a gente já iniciar, então, o nosso tema gestão de negócio, não, gestão de projetos, né? Então, vamos entrar aqui na parte da gestão de projetos. Vimos, então, o empreendedorismo criativo e também os passos, né, para se iniciar um empreendimento. E agora vamos entrar na parte da gestão de projetos. De acordo com a APM, a gestão de projetos é a aplicação de processos, métodos, habilidades, conhecimentos, experiências para alcançar, então, os objetivos específicos. Gestão de projetos ajuda as equipes a organizar, acompanhar e executar o trabalho circunscrito a um projeto específico. Ou seja, a gestão de projetos está inserida, então, naquelas 4 fases ali do processo administrativo que a gente vai ver mais adiante. Ou seja, a função ali do planejamento, a função da organização, a função da direção e a função do controle. E essa primeira frase aqui que ele já fala, a gestão de projetos ajuda as equipes a organizar, acompanhar e executar o trabalho circunscrito de um projeto específico, tem a ver com organização e planejamento. Também permite às equipes planejar, gerir e realizar o trabalho de modo a cumprir com os requisitos do projeto de acordo com o prazo estipulado. A sua equipe pode organizar o trabalho em um só lugar, compartilhar comentários e o progresso e, consequentemente, também colaborar com mais eficácia. Uma ferramenta de gestão de projetos contribui para que tenhamos coordenação dos nossos trabalhos, sabemos, né, o que estamos fazendo, colocamos ali monitoração, né, no que estamos fazendo ali, né, como estamos alinhando, né. Também é uma ferramenta que alinha os projetos, detalhes, né, os pequenos detalhes ali que a gestão de projetos a gente consegue ver ali e também ouvir, né, os feedbacks. Compartilha, né, ajuda nessa ferramenta, auxilia ali no compartilhamento, então, dos resultados com todos, né? Quando eu digo resultado com todos, é com a equipe, então, da empresa, a gestão de projetos, então, gerencia quem está ali dentro dessa equipe. E também melhora o empenho e a colaboração de toda a equipe. Ou seja, com uma gestão de projetos, a gente consegue, né, identificar as falhas e nisso a gente consegue melhorar o empenho ali da produção, trazendo então motivação ali para toda a equipe. Então temos aqui as vantagens de ter então uma gestão de projetos. Primeira vantagem é a diminuição da possibilidade de fracasso, ou seja, a gente consegue enxergar, né, qual é o ponto fraco do nosso empreendimento e a gente vai diminuir essas possibilidades de fracasso dentro da nossa empresa.
Também aumento da qualidade dos resultados, ou seja, a gente tem tanto engajamento ali com a nossa equipe, com a produção, com a nossa matéria-prima do empreendimento, que é claro, isso vai aumentar então a qualidade, né, de tudo ali dentro dos padrões do empreendimento. Otimização de recursos, ou seja, sabemos então trabalhar com um planejamento ali que otimiza então recursos e que a gente consegue utilizar ali o planejamento tático, operacional e o planejamento estratégico. Temos também a redução de custos. Às vezes, na gestão de projetos, às vezes não, com a gestão de projetos, a gente consegue identificar gastos desnecessários, né? Às vezes temos lá uma empresa e a gente está comprando coisas a mais e não é isso que a gente precisa, né? A gente precisa fazer uma redução ali de custos, né? Comprar de forma consciente ali de que vai ser vendido, né? Se for comprar alguma coisa por fornecedor para repassar, ou então reduzir alguma coisa ali que prejudique a empresa. Também conseguimos utilizar ou ver, né? Fazer, né? Os cumprimentos de prazos. Temos um prazo, né? Então, com a gestão de projetos, a gente sabe que a gente tem que ir atrás desse prazo, a gente sabe que a gente tem que cumprir isso, né? Seja um prazo curto, médio e longo, né? Mas a gente tem um prazo ali para a gente alcançar nossos objetivos ali alinhados. Também aumenta, né? O engajamento do colaborador, então é outra vantagem bacana. Então a gente vê nosso colaborador, nossa equipe ali trabalhando, sendo proativo, né? Tendo ali motivação de estar no empreendimento, né? Também temos um maior controle de processo e, é claro, o aumento da satisfação do cliente. E com a gestão de projeto a gente consegue enxergar ali na carinha do nosso cliente, né? Que ele está super satisfeito e que ele está recomendando ali com os feedbacks, né? Nosso empreendimento ali para outros clientes. Além disso, né, os benefícios da gestão de projetos, que são realmente as vantagens, então temos ali as agilidades na tomada de decisões, a redução de custos, resultados mais assertivos, maior satisfação dos clientes, otimização do tempo, cumprimento de cronograma e também melhoramento ali no engajamento de toda a equipe. Mas, é claro, temos que nos atentar às fases ali dessa gestão de projeto, né? Então, temos a fase inicial, que seria o planejamento, é onde a gente identifica, inventaria, mapeia, né, todo o projeto, incluindo definições do problema, das metas e as atividades, entendendo o prazo e o orçamento. Depois, logo, né, temos ali a construção, que é aquele momento de reunir a equipe e entender as habilidades de cada um, distribuindo então as atividades e fechando então um cronograma. Também temos a parte da implementação, ou seja, é o monitoramento do orçamento e das ações de acordo com os prazos, sempre mantendo a comunicação com todos que estão ali envolvidos nessas atividades. E por último, o encerramento, que tem ali, né, a avaliação do projeto, né, onde entendemos o que pode ser melhorado e os feedback ao time. Mais adiante também vamos falar um pouquinho sobre o feedback, pessoal. E antes de falarmos, eu vou entrar um pouquinho aqui dentro. O feedback, às vezes, a gente pode receber no nosso empreendimento algo negativo, né? Um feedback negativo. Mas, é claro, a gente não precisa ver que ele é negativo. A gente pode olhar ele como um feedback construtivo, né? Uma parte ali que tem ali para a gente reformular o nosso empreendimento, né? Que é aquele ponto negativo que tá o cliente, o fornecedor ou a equipe, né? Falou da empresa, né? Então, a gente pode ver isso como algo ali construtivo para o nosso empreendimento. Então, isso é muito bacana. E a gestão de projetos torna as atividades também empresariais, né, mais dinâmicas, agregando valor na equipe e na demanda de clientes. Além disso, a equipe de gestores consegue desenvolver as seguintes habilidades. O gerenciamento estratégico, né, então ele vê ali quais as melhores estratégias para ele utilizar no meio ali do serviço dele, né?
Também a gestão de negócios, quando a gente fala na parte ali de comunicação, na parte de vendas, né, do marketing ali, então a gente consegue gerenciar essa parte do nosso negócio. As técnicas também de gerenciamento, como estamos administrando a empresa, né, quem são os nossos sócios ali que nos ajudam, nos auxiliam a gerenciar, né, quais são a nossa produção e os métodos da liderança, que também é fundamental, né? Como líder, né? O que você está fazendo de certo ou de errado para o seu empreendimento? Você está fazendo uma boa liderança? Você adquiriu aquelas habilidades de empreendedor líder, né? Então, tem essas seguintes habilidades que temos que analisar dentro ali do conceito de gestão de projetos. E é claro, não importa se trata de uma equipe enorme ou apenas você mesmo. O gerenciamento de projetos pode ser bastante útil. A gestão de projetos auxilia dividindo então suas ações em tarefas menores, planejando os custos e os prazos necessários. Ou seja, alinha todos esses prazos, alinha os custos, né? Com a gestão de projeto, a gente acaba vendo quem é a nossa equipe, o que cada um da nossa equipe, né, da nossa organização está fazendo, né? E acaba também que a gente consegue ter um planejamento adequado para o tipo de empreendimento para a gente alcançar o objetivo que a gente nos propôs ali a querer, né, alcançar. Aqui eu trouxe para vocês algumas fontes da matéria que eu peguei aqui para vocês, ou da revista Exame que eu passei, e a matéria do G1 também, né? E a matéria ali da empreendedora, que a gente passou da Luciene, né, que atende, né, um serviço especializado para idosos, eu passei para vocês ali no Classroom. E pessoal, mas antes da gente finalizar a nossa aula, é claro que eu queria falar com vocês, né, passar um vídeo de pessoas, de empreendedores que inovaram, né, que foram criativos ali com os seus negócios. Então, antes de finalizar a aula, vou passar esse vídeo para vocês. Espero que vocês assistam e que vocês gostam e que vocês vejam esperança nesse vídeo, porque é um vídeo muito bom mesmo, né? São empreendedores ali, inovadores, criativos, né? Que tiveram suas ideias ali e passaram essas ideias, tiraram essas ideias da cabeça e colocaram no papel e fizeram elas darem certo. Montar um negócio. Eu sou a Aline Araújo e no vídeo de hoje eu vou falar sobre 6 ideias inovadoras que deram certo. Mas antes que eu comece com as informações, por favor, não deixe de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, deixar seu comentário e, se for possível, compartilhar com outras pessoas. É difícil tentar fazer algo inovador, algo além do tradicional, mas geralmente quem decide ousar e apostar em ideias inovadoras consegue se destacar e gerar excelentes resultados. A prova disso são esses 6 exemplos de empreendedores que, na hora de montar o próprio negócio, seguiram por caminhos diferentes. E a primeira ideia que deu certo foi chinelos fabricados com sobra de vinil. Você já deve ter visto aqueles tapetes de vinil que são utilizados em vários lugares. Talvez você até tenha um em casa. Uma das melhores ideias inovadoras que deram certo teve seu início justamente com esse produto. Quando um pequeno fabricante de tapetes teve a ideia de usar os restos de vinil para fabricar chinelos. Segundo o criador Carlos de Souza, o processo de fabricação não foi tão fácil e demorou cerca de 8 meses até conseguir produzir seu primeiro par de chinelo. E não é que a ideia deu certo, mas não pense que foi apenas fabricar e vender, porque não foi. E suas primeiras vendas só iniciaram 2 anos após ter essa brilhante ideia. Basicamente, ele conseguiu uma parceria com uma loja em sua cidade.
E para sua surpresa, dentro de poucos dias já havia vendido 40 pares de chinelos. Depois disso, o negócio deslanchou de verdade, e aquela ideia improvável se tornou um negócio inovador. E a segunda ideia que deu muito certo foi café em uma cabine de telefone. Isso não aconteceu no Brasil, mas é um grande exemplo de empreendedorismo inovador que deu muito certo. Trata-se de um rapaz de 23 anos que decidiu montar um pequeno café em uma cabine de telefone na Inglaterra. O negócio, que parecia completamente inusitado, caiu no gosto das pessoas e logo nas primeiras 2 horas de funcionamento ele já havia conseguido 20 clientes. O seu público consumidor consiste em pessoas que passam pelo local e querem tomar um café rápido, já que o pequeno estabelecimento não possui mesas e cadeiras para a clientela. O seu cardápio inicial era composto apenas por café e enroladinhos de linguiça, mas nada disso impediu que tudo fosse à frente e se tornasse uma das ideias de negócios inovadoras que deram certo. E a terceira ideia que deu certo foi papinhas orgânicas para bebê. Hoje em dia, os produtos orgânicos estão em alta, mas quando a Maria Fernanda decidiu preparar papinhas orgânicas para bebê em 2007, a maioria das pessoas diria que não era uma ideia tão interessante. Porém, com sua persistência e uma ideia na cabeça, ela foi à frente. Em 2009, lançou sua própria marca de papinhas infantis, produzidas exclusivamente com produtos orgânicos. Na verdade, ela já preparava esse tipo de alimento para sua própria filha. Então, foi aí que ela notou que no mercado brasileiro não existia esse tipo de produto para comprar. Portanto, daí surgiu essa que veio se tornar uma das ideias inovadoras mais certeiras, já que dentro de pouco tempo os produtos orgânicos se tornaram uma verdadeira febre por aqui. Então esse é o poder que uma ideia inovadora tem, já que com isso ela conseguiu sair na frente da concorrência e ganhar seu espaço. O negócio de papinhas deu tão certo que despertou interesses em outros empreendedores. Foi aí que a Maria deu um passo mais longo ainda e transformou a empresa em franquia. Atualmente, são vários pontos espalhados por todo o Brasil e a expectativa de faturamento anual é de ficar na faixa dos 4 milhões de reais. E a quarta ideia que deu muito certo foi empresa de pedidos de casamento. Muita gente tem dificuldade quando o assunto é pedir alguém em casamento. Afinal, esse é um momento super aguardado e precisa ser inesquecível. Então, aproveitando tudo isso, a Thaís e a Bruna Brito tiveram a ideia de abrir uma empresa que trabalhasse exclusivamente com o preparo desse momento. O resultado foi um grande sucesso e com tendência de continuar crescendo. Elas tiveram essa ideia através de observações no mercado exterior, já que fora do Brasil existem empresas desse tipo. E aliando isso às dificuldades que seus amigos e pessoas próximas tinham com relação ao pedido de casamento, de qualquer forma é algo diferente e elas tiveram a coragem de batalhar por essa nova ideia. E a quinta ideia que deu certo foi bolsas de marmita. Muita gente costumava levar marmita com comida para o trabalho. Mas e o que isso tem a ver com as ideias inovadoras que deram certo? Tem muito a ver sim, e a prova disso é o sucesso que os empreendedores Carlos e Gabi Viana vêm tendo depois que começaram a fabricar bolsas de marmita. É isso mesmo, são bolsas charmosas apropriadas para carregar potes de comida. A ideia nasceu da própria necessidade que Carlos tinha de levar comida para seu local de trabalho. Então ele decidiu suprir isso fabricando algumas bolsas que inicialmente seriam usadas para uso próprio, mas que depois se tornaram o estopim para iniciar um novo negócio. Por incrível que pareça, as bolsas inovadoras caíram no gosto de muita gente.
e vem gerando bons resultados para os empreendedores. Tanto que eles conseguiram parcerias com algumas lojas em todo o Brasil onde entregam os produtos. Possuem loja própria e vendem também pela internet. O faturamento médio mensal fica na faixa de R$200 mil, e tudo isso a partir de um produto que muitos diriam ser impossível de ir à frente. E a sexta ideia que deu muito certo foi brigadeiro congelado. Vender brigadeiros é algo que já é tradicional no nosso meio há muito tempo. Mas e que tal faturar R$1 milhão vendendo os brigadeiros congelados? Para muitas pessoas isso seria algo praticamente impossível, mas essa é uma das ideias inovadoras que não poderia deixar de ser destacada aqui. Quem teve essa ideia foi a Carolina Salles, uma estudante de medicina que decidiu inovar com o doce popular do brasileiro. Primeiro, ela criou uma receita própria, onde é possível congelar os brigadeiros de modo que eles possam manter o mesmo sabor e textura para que possam ser descongelados e o cliente saborear normalmente, como se o doce tivesse sido preparado na hora. No início, o foco era apenas ganhar uma grana a mais todos os meses. Porém, a ideia deu tão certo que depois abriu sua própria loja e tem contrato de vendas para outras empresas conceituadas no mercado. Essas foram as 6 ideias inovadoras que deram muito certo. E você? E aí, pessoal, vocês conseguiram ver essas ideias inovadoras, né? São ideias criativas, né? Além de ser criativas, elas são inovadoras, porque foram ideias que foram planejadas e deram certo. Então, a gente pode ver ali, ó, o primeiro exemplo ali, né, foi o chinelo ali, produzido de vinil, né? Então, a gente pode ver que foram 8 meses para produzir o primeiro par de chinelo, né? Foram 8 meses sabendo se iria, com aquela incerteza, né? Se ia ou não dar certo, até que deu certo, né? E este empreendedor conseguiu, então, levar esses chinelos de vinil para um mercado local e nisso conseguiu, então, ali vender, né? Lucrar com isso, né? As papinhas também orgânicas para o bebê, né? Uma novidade, né? Geralmente a gente vê que as mães hoje em dia estão se preocupando muito com a alimentação dos seus filhos, né? E a gente viu a persistência, né? Fez com que a empreendedora crescesse e expandisse sua marca e também despertou, né, o interesse ali em outros concorrentes. E isso é uma ideia genial. Pensou você procurar no iFood uma papinha ali para o seu filho? Isso é essencial, gente. Isso é muito bacana, essa ideia, né? E a gente ouviu, né, que a maioria desses empreendedores, né, o pessoal falava, não, você não vai conseguir, essa ideia não vai dar certo, né? E o que aconteceu? Claro que conseguiram. Foram ideias que subiram, que deram super certo, né? Brigadeiro, né, a última aqui o brigadeiro congelado, né, que foi ali uma receita própria, né? E o foco antes, né, era apenas para ganhar dinheiro, né, dessa estudante de medicina. Mas que esses brigadeiros deram tão certo que essa empreendedora então conseguiu abrir uma loja, né, produzindo esses brigadeiros. Então, pessoal, a gente pode ver que foram ideias de negócios simples, mas inovadoras, criativas, né? E que, é claro, bombaram ali no mercado, ainda bombam no mercado, né? E aí, pessoal, vocês têm uma ideia inovadora que vocês querem tirar da cabeça, passar para o papel e fazer dar certo? Vocês têm que arriscar, hein? Nós, empreendedores, arriscamos, temos que arriscar. Pessoal, então nossa terceira aula é isso. E espero que vocês tenham gostado e que esse vídeo, né, fizesse que vocês enxergassem um pouquinho o empreendimento de vocês mais longe, né? Um pouco mais criativo, mais inovador, ok? Boa aula, pessoal!